Nós espíritas temos todas essas informações de Paulo graças ao livro Paulo e Estevão. Então, as pessoas de outras religiões têm menos conhecimento da vida dele. Vivemos todos, cada um, nossa história, mas estamos aqui na Terra por algum motivo. Sigamos em frente buscando nossa evolução. Resposta sim. Ela está perguntando se o Espiritismo possui mais informação sobre Paulo de Tarso do que as outras. Sim, porque realmente, por exemplo, no Ato dos Apóstolos, existe uma pálida citação de Saulo de Tarso na morte de Estevão. Não fica claro, quando você lê Atos dos Apóstolos, que aquele jovem que aparece na cena da morte de Estevão, chamado de Saulo, que fica com as vestes, tem alguma coisa a ver com efetivamente a condenação dele. Abigail não comparece no texto, ela não aparece no Ato dos Apóstolos. O próprio Estevão aparece muito pouco, nunca como Gesiel, aparece só como Estevão, como um diácono cheio do Espírito Santo e ponto final. Então, eles têm passagens muito fugazes. Paulo de Tarso passa a ser bem marcante no texto a partir do capítulo 9, quando vem a conversão, aí daí para frente é Paulo, Paulo o tempo todo. Mas aquela parte primeira do período ele como perseguidor é muito pálido dentro dos Atos dos Apóstolos. Então, respondendo a sua pergunta, sim, os espíritas, a partir da literatura que Emmanuel nos oferece, possuem muito mais informações detalhadas sobre a vida de Paulo de Tarso que nós não possuímos. Há um trecho, inclusive, no livro Paulo e Estevão, que diz que quando nessa última viagem que ele faz, indo para Roma, já preso, o navio que o levava parava nos portos, onde haviam igrejas cristãs, e os cristãos iam para recebê-lo. Existem citações no livro de Atos de que o próprio comandante do navio deixou ele fora dos ferros, porque ele já ficou ali convivendo com os soldados, não ficava preso, algemado. Ele, deixa esse cara que já está tanto tempo conosco, já está velho, deixa ele ficar solto. Então, ele ficou solto. E aí, quando eles chegavam nos portos que eles paravam, os cristãos iam para os portos e levavam comida, mantimentos, uma série de coisas para que eles pudessem seguir viagem para o próximo porto. E aí, quando ele estava recebendo essas pessoas e essa coisa toda, Lucas, o evangelista Lucas, que é o autor de Atos, que estava presente na viagem, começa a fazer anotações sobre esse incidente, dessas idas dos cristãos até a bordo para levar mantimentos. Quando Paulo vê que ele está escrevendo sobre isso, assim, pode tirar isso do texto, eu não quero que conste isso, para que ninguém sirva a causa do Cristo na expectativa de receber alguma coisa. Então, todos os tipos de benefícios que eu puder receber ao longo da viagem, eu não quero que conste no texto. Mas a obra Paulo e Estevão conta de toda a gratidão com que o pessoal recebia Paulo, só que esse detalhe, Cidinha, também as pessoas que não conhecem a história de Paulo pela ótica do livro Paulo e Estevão também não possuem. E só para concluir, o livro de Atos dos Apóstolos não conta a história da morte de Paulo, ele termina antes. A história de como foi que aconteceu a sua desencarnação, ela pertence ao capítulo da chamada tradição cristã, que diz que ele foi para Roma e foi degolado e tal, mas o livro de Atos não consta, não temos isso. Mas no livro de Paulo e Estevão, nós temos detalhadamente como que isso aconteceu e o que houve no mundo espiritual depois que Paulo foi decapitado. É interessante também, Elahá, a gente recordar a história da psicografia do livro Paulo e Estevão, porque conta que em 1940, quando começa a psicografia, que duraria 8 meses, entrando por madrugadas adentro, Chico Xavier, na solidão na Fazenda Modelo, ali naquele porãozinho, uma salinha de 3, 4 metros quadrados, talvez, conta que quando ele recebia esse livro, ele se abria uma tela fluídica para ele, e ele então enxergava, sentia, ele chegava a sentir o cheiro, os sentimentos, as emoções de tudo que estava se passando
durante aquela história. Então, Chico, ele está registrando, vamos assim dizer, como se ele estivesse vivendo, assistindo de dentro dessa tela fluídica. Então, ele vai registrar detalhes que são fundamentais para a gente compreender Paulo, que, como você diz, eles não estão registrados em Atos dos Apóstolos, eles não estão registrados nas cartas, não estão registrados em muitas condições. E quando conta-se as tradições orais dos interiores das Minas Gerais, que quando ele termina, depois de 8 meses, essa psicografia, ele vai até o pasto da Fazenda Modelo, se ajoelha e ele agradece a Deus, como ele fazia todas as noites. Ele agradece a oportunidade de ele estar sendo um instrumento de revelação desse livro. Sem sombra de dúvidas, é um dos mais importantes livros da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Sem dúvida, né, Elahá? Ali naquele momento, quando ele olha aos céus, conta que as estrelas vêm na sua direção e elas vão tomando vultos, vão tomando forma de espíritos de luz. E ali, então, iriam se materializar. É tradição oral. Só Chico sabe o que aconteceu. A gente conta como curiosidade. E ali vão se materializando os personagens. Então, Lucas, Timóteo, Estevão, Paulo, Maria, Mateus, vão se materializando tantos desses personagens, Gamaliel, ao redor de Chico. Então, Chico, ele narra que nessa psicografia ele vive dos momentos mais importantes, mediúnicos, mais fortes, emocionantes da sua lavra mediúnica durante esse livro. Então, sem sombra de dúvidas, nós no Espiritismo temos, mas está ao dispor da humanidade. Todos aqueles que tiverem olhos para ver, vejam. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouçam. Os livros são patrimônio da humanidade. E nós sabemos que no futuro, não todos nós estaremos elucidados pelo ensinamento dos Espíritos, e esses conhecimentos serão revelados a todos, serão complementados pela sabedoria humana.